Olá alunos do Instituto Êxito Enem, tudo bem com vocês? Sou o professor Gilmar, sou professor de História e hoje eu estou passando aqui para falar com vocês um pouquinho sobre a monarquia inglesa. A monarquia inglesa que esteve em destaque na mídia, recentemente, por conta da morte do príncipe Philip. O príncipe Philip, que era o marido da rainha Elizabeth II. E aí muita gente veio me perguntar, e muita gente acabou se perguntando também, por que o marido da rainha da Inglaterra ele era chamado de príncipe e por que ele não era considerado rei. Para explicar isso, pessoal, a gente tem que explicar as origens da monarquia constitucional inglesa. E essas origens ocorreram lá no século XVII, com as duas grandes revoluções que ocorreram na Inglaterra. A Revolução Puritana e a Revolução Gloriosa. Primeiramente, a primeira delas foi a Revolução Puritana, aquela revolução em que nós tivemos uma guerra civil lá na Inglaterra. Uma guerra civil que foi lutada, por um lado, pelo rei e pela nobreza, e de outro lado, pela burguesia e pelo parlamento. Além das classes sociais, os ingleses também estavam divididos por conta da religião, porque a religião do rei era a religião anglicana, enquanto que a religião da burguesia e do parlamento era a religião puritana. Tá? Então, com essa guerra civil, quem acabou vencendo foi o parlamento e a burguesia. E então a gente teve o fim da monarquia absolutista na Inglaterra depois dessa revolução. Depois da Revolução Puritana, então, acabou-se o absolutismo na Inglaterra. O que acontece? Quando a burguesia e o parlamento vencem, Oliver Cromwell, que era o líder dos exércitos, ele acaba chegando ao poder. É ele quem chega ao poder e uma república acaba sendo instaurada lá na Inglaterra. Então nós tivemos a República de Cromwell. Quando Cromwell chega ao poder, ele acaba abusando do poder, torna-se uma ditadura, ele torna o seu cargo vitalício e hereditário. Ou seja, quando Oliver Cromwell morre, quem assume o poder acaba sendo seu filho, Ricardo Cromwell. Como Ricardo Cromwell estava tendo algumas dificuldades para lidar com grupos de oposição, o parlamento resolve fazer uma manobra. Essa manobra acaba sendo de restaurar a monarquia na Inglaterra, mas uma monarquia constitucional. Só que o rei, quando ele chega ao trono, ele acaba tentando fazer voltar o absolutismo, aquela monarquia em que o poder do rei é absoluto, onde o rei é considerado um representante de Deus na terra. E por conta disso, então, o parlamento volta a agir para evitar o absolutismo na Inglaterra. O que acontece então? O parlamento resolve remover o rei do trono. Só que esse movimento ele foi feito sem nenhum derramamento de sangue, não houve uma guerra civil para derrubar esse rei. E é por isso então que esse movimento é chamado de Revolução Gloriosa. Outro homem é colocado no trono, a Inglaterra passa a ter então um novo rei e ele acaba jurando obediência à chamada Bill of Rights, a Declaração dos Direitos na Inglaterra, na qual o rei ele acaba sendo limitado por uma constituição. Por isso que a gente tem uma monarquia constitucional. E por que o príncipe Philip não era considerado rei, apesar de ele ser marido da rainha da Inglaterra? Simplesmente porque a lei britânica não permite. O cônjuge da rainha ele não pode ser chamado de rei. Ele tem que ser, no máximo, um príncipe consorte. Já se fosse o contrário, se a Inglaterra tivesse um rei, a esposa desse rei, aí sim, ela seria chamada de rainha consorte. É o que deveremos ter, porque o próximo na linha sucessória, depois de Elizabeth II, deve ser o príncipe Charles, e então a sua esposa deverá ser uma rainha consorte, certo? Um grande abraço e bons estudos.